Boa tarde, pessoal. Dando início, então, à live da Semana do Meio Ambiente da Universidade Fevale. Sou a professora Vanuska Jano. A gente vai estar conversando hoje, um bate-papo, né, sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, mas com um olhar da engenharia. E é muito importante que depois, ao final, também a gente vai estar deixando nossos contatos. E sempre o intuito aqui é buscar parcerias em prol do nosso meio ambiente. Nós vivemos dentro dele, não fora dele. Então, com certeza, hoje vai ser muito rico também de dados, aproveitem, e o que precisarem e acharem interessante, todos os slides a gente colocou algumas fontes, também dados atuais, tão importantes para o gerenciamento, quer seja da parte de gerencial, né, de resíduos domésticos, que a gente vai falar sobre hoje também, urbanos, e resíduos industriais. Vamos fazer um bate-papo, então. Vou apresentar agora para vocês sobre essa parte do gerenciamento, a geração dos resíduos agora, ok? Está aparecendo, vamos lá. Só está certo. Então, os desafios da engenharia para melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos. Em relação à geração dos resíduos, é sempre bom que nós tenhamos um contexto antes do nosso bate-papo aqui. Porque a geração é a que mais se tem, não é mesmo? No nosso dia a dia, vamos refletir na casa de vocês, nas nossas casas, né? Onde quer seja casa, condomínio, onde vocês morarem. Ou no serviço, aqueles que estão trabalhando, não estão em home office. A gente sempre está gerando, a gente nasce gerando resíduo. E aqui até vale, antes de entrar nos dados para a gente poder refletir sobre, essa questão do resíduo, do lixo. Dia a dia, até nos jornais, mídias, tudo mais, a gente ouve falar, né, o lixo. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos indica que nós não devemos mais chamar como tal, e sim como resíduo. Por isso, em toda a nossa live, a gente vai estar falando, né, o conhecido lixo como resíduo. O lixo, até para dar um contexto para todos, o lixo é o nosso rejeito na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? O rejeito é o que vai para o aterro, no fim. Né? Infelizmente, é o que vai ser enterrado. E pensar numa tecnologia para isso depois. A gente já tem algumas outras possibilidades, né, de geração de energia, em função do gás gerado, ou queima até mesmo. Mas o intuito aqui hoje é mostrar um pouco dessa geração e pensar em alternativas frente à engenharia como um todo, do que fazer, quais são as possibilidades, para todo mundo já, tem possibilidade? Tem, com certeza vai ter, tá? Para a gente não mandar, não aterrar nada. Nesse contexto, quanto é gerado de resíduo sólido urbano, tá, no Brasil? Aqui é um dado da Abrelp, né, que saiu esse ano, mas em relação ao ano passado. E, olha só, que interessante, 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram gerados, num contexto pandêmico que estamos, a projeção é só de aumento, pelo menos ainda os próximos 5 anos, não vão mudar muito além disso, porque tudo pode mudar em função do momento que estamos passando. E se a gente pensar em composição gravimétrica, que é a forma como eu separo esse resíduo nos diferentes tipos dele, a gente consegue perceber alguns nichos ou alguns resíduos que eu poderia estar olhando com um outro olhar. Por exemplo, matéria orgânica. Olha só, a quantidade de matéria orgânica. Isso aqui é um dado do Brasil, mas tem regiões do Brasil que chegam até 60% de geração de matéria orgânica. O resíduo orgânico, toda a geração da cozinha, do banheiro, tudo que for orgânico, né?
Então, que a gente consegue estar separando alguma parte dessa matéria orgânica, principalmente ali da cozinha, vamos pensar assim, restaurantes também, no aspecto empresarial, e está destinando para uma compostagem, uma vermicompostagem. Mas isso é cenas dos próximo debate daqui a pouco, que a gente vai estar mostrando as possibilidades. Outro item interessante de mostrar, e tão falado, sei bem, são os resíduos plásticos, né? Então, ele vem aqui 16,8%. Aí, depois disso, né, o que vai por um aspecto, né, tanto de aterro, ou ainda não se deixou de usar papel e papelão, e a gente até notou, o ano passado para cá, esse ano também, uma falta de matéria-prima, uma falta até mesmo desses materiais, como papel e papelão, na indústria, para embalagens e tudo mais. Não sei se todo mundo está ciente disso, mas é interessante a gente pensar que o resíduo, ele pode voltar, e deveria voltar, como matéria-prima, uma forma de reciclagem ou de reaproveitamento desse material. Então, bem interessante a gente pensar nesses números aqui da geração. E também é importante comentar, para a gente ter o nosso debate na sequência aí, que cada país, se for pensar no mundo, cada país tem um perfil diferente de geração. Ainda no ranking mundial está os Estados Unidos, mas muito em função cultural do mesmo. Nós estamos aí em terceiro, quarto, dependendo da classificação ali, né, se for mais plástico, mais o quê, né, então a gente consegue classificar diferente também. E um outro dado, além da Brelp, que o grupo de pesquisa gosta de utilizar bastante ele, é do índice, esse aqui, de sustentabilidade da limpeza urbana. Ele é um material muito rico em dados, é do ano passado também, ó, então tem toda aqui a quantidade de cidades contempladas, ele abrange, assim como a Brelp, muitas cidades, e eu trouxe mais em função do nosso dado aqui do Sul, porque até mesmo no Brasil temos diferenças culturais, né, culturais, familiares, tudo mais. No Sul, no total aí de 1.191 cidades, com base IBGE, claro, o SLU, né, ele contemplou 910 cidades, é um bom número, né, de alcance. E olha que interessante, a gente está aqui debatendo, a ideia, né, dos debates, sobre a parte, como destinar correto, ou qual tecnologia melhor. O Sul contempla a destinação correta 86%. Olha os outros estados, bem menos. Então, e a reciclagem, eu sei que o número não ajuda muito, mas, né, 7%, vamos pensar assim, contempla a reciclagem desses resíduos recicláveis. No geral, a gente indica aí 4%, 3% de reciclagem, tá? Então, a gente tem muito caminho aí pela frente para poder pensar, né, e debater, e buscar alternativas. Não dá para a gente só largar, é assim, deu. E a gente tem que buscar alternativas. A gente todo mundo vive no mesmo lugar, só diferentes situações. A gente tem o meio ambiente que nos favorece, né? Não é mesmo? Então é nesse sentido. Mas para isso a gente tem que pensar em alternativas. E aí vem uma das questões que a gente quer debater. Por que é importante classificar os resíduos sólidos? Né? Como classificar eles? E com isso, então, eu vou quero chamar agora o Douglas. Deixa eu voltar aqui para a tela só para ver ele. Douglas, então, ele é engenheiro químico, né, Douglas? Sim. E
mestrando do PPG, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale, me orientando. Hoje eu estou com meus filhos científicos todos não, 3 deles, mas justamente porque trabalho nessa parte, né, em prol do meio ambiente. No caso dos 3, desenvolvem materiais, mas em prol, pensando sempre que se gerar resíduo, como, né? Ou se gerou, qual tecnologia que a gente vai utilizar para melhorar isso? Não é mesmo, Douglas? É exatamente isso aí. Então, antes da gente falar um pouco sobre essa parte de classificação de resíduos, a gente tem que sempre pensar como desenvolver algum produto e depois como é que a gente vai destinar ele, assim, para não estar prejudicando o meio ambiente, tendo uma destinação correta desse tipo de resíduo. Com certeza. Eu vou passar aqui para ti. Então, Sim. eu vou estar compartilhando. É só avisar quando tu quiser que eu passe, tá bom? Não, tranquilo. Então, Só um pouquinho. sim. Não desliguei meu microfone, agora vai. Pode compartilhar, por favor. Eu vou compartilhar aqui. Então, antes da gente entender sobre essa importância da classificação de resíduos, a gente primeiro precisa saber, então, como se dá essa classificação, ou como esses resíduos são classificados. Então, hoje os resíduos sólidos, eles possuem 2 classes. São classificados como resíduos sólidos classe 1, perigosos, e resíduos sólidos classe 2, não perigosos. Além dessa classificação, os resíduos perigosos possuem subgrupos de resíduos que são como os inflamáveis, que possuem inflamabilidade, como solventes, resíduos corrosivos, provenientes de resíduos de lavagem ácida, por exemplo, os resíduos que possuem reatividade, como lodos provenientes de um tratamento de efluente, toxicidade, resíduos que possam conter resquícios de tolueno, ésteres, cianetos, mercúrio, enfim, e patogenicidade. Então, são resíduos que possam conter ou se tem suspeitas de conter algum micro-organismo patogênico, alguma proteína viral, algo desse estilo. Já os resíduos sólidos não perigosos, eles são classificados, então, entre a classe 2A, não inertes, que são aqueles resíduos que eles não apresentam tendência a sofrer alguma reação química, podendo apresentar, então, propriedades biodegradáveis, combustibilidade ou ter a solubilidade em água. Exemplo disso, então, são os restos de comida, madeira, entre outros. Já os resíduos classe 2B são os inertes. Esses resíduos, então, eles não sofrem transformações físicas, químicas ou biológicas, mantendo, então, inalterados por um longo período de tempo. E também não vão possuir, então, a solubilidade em água. Exemplo disso, então, seriam os entulhos de demolição, areia, sucata de ferro, entre outros. Pode passar. Então, possuindo esse entendimento dessas classes de resíduos sólidos, a gente pode aplicar, então, conforme os resíduos resultantes da nossa atividade, sendo ela doméstica, gerando resíduos sólidos urbanos, ou resíduos, então, resultantes da atividade industrial, que seriam, então, os resíduos sólidos industriais. A maior parte dos resíduos sólidos urbanos gerados, eles se definem, então, entre as classes 2, que seriam os não perigosos, como matéria orgânica, restos de comida, papel, papelão, plástico, vidros, metais. Porém, tem também os resíduos classe 1, que daí também são gerados pelos resíduos sólidos urbanos, que seria então óleo de motor, óleo de cozinha, enfim. Já os resíduos sólidos industriais, que são gerados são gerados a partir da fabricação de algum produto, por exemplo, onde
durante um processo produtivo ocorrem perdas de material, isso pode ser levado a partir de fibras, resíduos de tratamentos em banhos alcalinos ou ácidos. Também podem gerar cinzas a partir da queima de caldeira. Pode ser, então, resíduo gerado através de um tratamento de efluente, que seriam, então, os lodos ativados. Então, tanto os resíduos sólidos urbanos quanto os resíduos sólidos industriais devem ter, então, um tratamento e um descarte correto desse tipo de resíduos. No próximo slide, então, a gente, de acordo, então, com a Lei 12.305, de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o órgão gerador desse tipo de resíduo, ele é responsável, então, para fazer o tratamento e dar o destino e descarte correto desse resíduo gerado. Então, para os resíduos sólidos urbanos, quem geralmente faz ou dá essa destinação é o próprio município ou estado, conforme suas legislações. Isso pode ser, essa classificação, esse descarte, então, pode ser através de uma coleta e separação desse resíduo, e geralmente é feito por uma coleta seletiva ou cooperativas que fazem essa coleta mesmo e fazem a separação desse resíduo. E já os resíduos industriais, então, as indústrias geradoras, então, devem realizar antes do descarte, devem realizar um tratamento desses resíduos. Então, eles realizam o tratamento e após esse tratamento, então, eles fazem a destinação correta. De forma geral, esses resíduos gerados, tanto urbano quanto industrial, eles então passam por um processo de geração de resíduos, em seguida é feita uma coleta, onde eles vão passar então por uma extração de separação ou triagem, em seguida eles vão passar então por um tratamento desse efluente, para então ter uma disposição final, que na maioria das vezes ocorre então em aterros sanitários. Em torno de 59% dos resíduos gerados, tanto urbano quanto industrial, ocorrem de forma adequada, digamos assim, onde são destinados em aterros sanitários. Já 23% ocorrem em aterros controlados e 18%, então, são destinados a lixões. Caso tivesse um tratamento, uma classificação no momento do descarte do resíduo, muitos desses materiais podiam ser reutilizados novamente, evitando assim, então, esse acúmulo de conteúdo, de resíduos gerados em aterros sanitários ou até mesmo em lixões, onde a legislação, então, ela não é tão rigorosa quanto em aterros sanitários. Não sei se quer comentar alguma coisa, Vanuska, a mais. É bem delicado, né? Essa parte, né, Douglas, que até peguei um dado, interessante, não está na nossa apresentação, porque está no jornal. É a Semana do Meio Ambiente, então todo mundo publica sobre alguma coisa do meio ambiente, pelo menos na Semana do Meio Ambiente. Sim. E aqui tem um dado bem interessante, ó, um jornal do Comércio, tá? Então, que aproximadamente 50% das cidades brasileiras despejam ainda resíduos em lixões, ou seja, em depósitos irregulares. Mais de 17 milhões de brasileiros não têm coleta. Aí, antes eles falaram resíduo, agora eles estão falando coleta de lixo. Nas residências. E apenas 4% dos resíduos vão para reciclagem. Tá? Então, é um dado também desse mesmo órgão que eu coloquei antes, do ISLU, né, ISLU, e é uma pena porque a política nacional prevê o fechamento de todos os lixões, e ainda está lá, em alguns estados ainda tem, por mais que, aí até para comentar, pessoal, que, né, Douglas, a indústria, no aspecto industrial, é para ser mais fiscalizado, com certeza, né, porque geralmente tem um engenheiro ou alguém, ou biólogo, ou alguém que é responsável técnico, né,
Sim, sempre tem um controle ou um responsável técnico que faz esse tratamento, faz esse gerenciamento de resíduos antes da disposição final. Então, não é para ir para lugares errados. É a ideia, né? Exatamente. A ideia seria E essa. é a ideia. Acredito e tenho sempre fé que fazem todo mundo correto, mas a gente sabe muitas vezes de alguns descartes irregulares, né? Até na região ainda, né, no Hamburgo, em geral. Às vezes aparece algum couro perdido em algum lugar, alguma coisa assim, né? Perdido que eu falo Sim. porque, né? Não se tem nome nos negócios. Mas ainda ocorre, ainda 2021, né? Claro que não 2021. tanto, né? Mas ainda não é nem se compara antigamente, mas ainda de vez em quando se ouve falar aí que acharam um ponto ali, que botaram, Sim. né? Como se fosse um lixão, nesse caso. Ah, Mas aterro industrial, ainda, né? a terra industrial, exatamente. Não, conforme o tempo vai passando, o pessoal vai criando uma consciência, digamos assim, e vai dando a destinação correta. Já existem muitos projetos que falam sobre essa política, que até nossos colegas depois vão comentar sobre, que então é para ocorrer então no momento que ocorre a geração de resíduos, então ocorrer uma destinação correta, ou fazer algum outro tipo de tratamento antes de destinar isso. É utilizar como matéria-prima. Acho que é o melhor Exatamente. caminho, né? Claro, Sim. tem uma questão de fiscalização, de incentivo fiscal, de tanta coisa ainda, né? Uhum. Mas é o caminho. Não dá para Sim. pensar. Acho que o aterro é o último estágio de pensamento, no meu ponto de vista, sabe? Não, a gente está enterrando dinheiro. Tá enterrando dinheiro, exatamente. Tem tanta coisa que tu pode fazer com esse tipo de Resíduo. resíduo que tu gerou, que tu acaba perdendo, que nem tu falou, acaba enterrando dinheiro, né? Se o olhar fosse para esse, né? É Verdade. verdade. Então, isso, Douglas. Seria isso. Então, muito obrigada, Douglas. No final a gente vai, todo mundo se ver de novo e vamos terminar o debate no grupo todo, tá? Mas Certo. nesse momento, muito obrigada. Então, Legal. agora eu tô chamando a Thaís para conversar aqui com a gente. Oi, prof. Oi, Thaís. Então, a Thaís também é engenheira química e fazendo mestrado, entrou agora também no mestrado. Aí é diferente do Douglas, né? O dela é no programa de pós-graduação em qualidade ambiental, mas também desenvolvendo materiais biodegradáveis, assim como o Douglas, em prol aí de algum um destino um pouco melhor, né? Vamos pensar assim, para o solo, para que possa virar adubo Exatamente. depois. Né, Thaís? Exatamente, valorizando os resíduos, proporcionando que esse material ele possa retornar, seja circular e retorne os nutrientes ao solo. Bem interessante. Eu vou passar aqui para ti, aí tu vai falando um pouco sobre isso, né? Isso, Vou obrigada, passar. prof. Capaz. Bom, então, até a pergunta nesse momento que a gente gostaria de responder e de refletir também é em relação a uma forma de melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos. E nesse momento eu direciono a minha resposta para os resíduos sólidos urbanos, principalmente em relação aos resíduos domésticos, por dois motivos principais: pela quantidade de resíduos que são gerados e também pelas características que esses resíduos apresentam por serem heterogêneos. Então, é muita coisa gerada, é muito de muita coisa, né? E isso torna o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos muito desafiador para que seja feito o gerenciamento. E um dos fatores que eu elenco para que seja melhorado o gerenciamento é a separação na fonte. Para que isso ocorra, precisa envolver educação ambiental, mas é uma educação ambiental de fato que envolva a população na construção desse conhecimento,
Porque quando a gente pensa em separação na fonte, as pessoas têm um certo nível de consciência, porque existe uma comunicação que isso precisa ser feito, mas não se tem uma aderência, porque as pessoas ainda não foram sensibilizadas, ainda não compreenderam como elas podem contribuir, qual é o seu papel, qual é a importância de que isso seja feito. E eu entendo também que essa perspectiva da educação ambiental, para quem tem uma formação técnica, ela é mais complexa, né? Não é uma zona confortável para a gente estar. Mas quando se fala em resíduos sólidos e nas ciências ambientais, de uma maneira geral, é preciso haver essa interdisciplinaridade e a atuação de diversas áreas de conhecimento. Então, a separação na fonte, ela parece ser um apontamento um pouco simples e banal para melhorar o gerenciamento, mas, na verdade, ela traz inúmeros benefícios ao longo da cadeia. Então, se eu pensar do ponto de vista social, do catador que vem até a tua casa, coletar os teus resíduos, dos cooperativados que trabalham lá na triagem, nas cooperativas, e até mesmo do ponto de vista técnico, na indústria de transformação, em receber esses materiais, essa matéria-prima com uma qualidade melhor. Então, quando a gente faz algumas oficinas de compostagem, a gente indica que sugere um modelo de separação de resíduos. E esse modelo, ele precisa ser viável da população acolher, precisa ser simples. Então, porque se a gente partir do princípio que só de plásticos nós temos uma classificação de 7 tipos diferentes, aí a separação ela se torna inviável. Então, para que ela seja eficiente, ela precisa acompanhar um modelo simples. Então, essa separação em 3 frações, dos resíduos secos, que vão ser destinados à reciclagem, dos resíduos orgânicos, que podem ser compostados dentro da nossa própria casa. E aqui tem uma observação importante sobre descentralizar o gerenciamento de resíduos. Então, se a gente pensar, pegar os dados mais atuais da média nacional per capita de geração de resíduos, ela se mantém em 1 quilo por habitante por dia, de aproximadamente 50% sendo resíduos orgânicos. Então, se a gente refletir nesse sentido da quantidade, fazendo essa separação de maneira muito simples, eu consigo promover com que esses resíduos sejam utilizados, reutilizados e reciclados, e os materiais, os resíduos que são realmente inviáveis de serem reutilizados, reciclados, que esses, então, sejam encaminhados ao aterro sanitário, e esses tipos de resíduos que são os considerados rejeitos, então até são conceituados pela política nacional como rejeitos, por não terem uma viabilidade. Então, se a gente partir de uma separação, que é um modelo muito simples, mas que resíduos e destinar adequadamente apenas aqueles que são considerados os rejeitos. Mas aqui a gente está falando de resíduos pós-consumo, né? Eu já gerei os resíduos e eu preciso gerenciar eles de alguma forma. Mas também tem uma outra perspectiva de olhar os resíduos antes mesmo deles serem gerados através de um conceito que é chamado de economia circular. Então, o próprio pode passar para mim, por favor. Obrigada. Então, pensar no resíduo lá no planejamento do processo, no design do produto, buscando reduzir a geração desse resíduo pós-consumo e também todas as outras perdas sistêmicas que acontecem ao longo do processo. Então, nesse sentido, pensar a circularidade
além de reduzir os impactos em extração de matéria-prima, também se busca que um produto tenha um ciclo de vida maior, se percebe se realmente é necessário um produto ou eu preciso de um serviço. A manutenção desse produto também precisa ser levada em consideração. E quando esse produto chega ao final da sua vida útil, realmente, de fato, ele é um resíduo, se vai ser possível reintroduzir ele na cadeia através da reciclagem. Então, qual é o tipo de material que eu tenho ali? Eu preciso desmontar esse produto para possibilitar que ele seja reciclado? Ele precisa entrar numa cadeia específica pela característica desse material, ele pode ser uma blenda, pode ser um composto, então podem ter misturas diferentes de matéria-prima que vão demandar uma cadeia específica, ou ele vai poder ser reintroduzido de uma forma mais geral em amplas cadeias de reciclagem. Então, tudo isso se pensa num ciclo técnico para que os resíduos sejam vistos como recursos e que esses recursos se mantenham num ciclo o máximo de tempo possível sendo restaurados. Da mesma forma que os resíduos orgânicos, então, eles estão presentes num ciclo biológico. E então, se a gente pegar o exemplo dos resíduos orgânicos, eles podem ser compostados e esses nutrientes do composto, eles vão retornar ao solo para que seja produzido novos alimentos. Então, esses nutrientes, eles se mantêm dentro de um ciclo biológico, buscando serem regenerativos. Então, a economia circular, ela tem dois princípios enquanto regeneração e restauração. Eu acredito que eu encerro minha fala nesse momento, porque esses dois pontos eu acredito serem bem pertinentes para a gente discutir a melhora do gerenciamento de resíduos sólidos. Até para a gente ter um tempo também para as perguntas, para a gente poder ter algum ponto específico que surgir de alguma dúvida no chat, e também para conversar com os colegas, né, sobre isso. Sim, verdade, Thaís. Tanta coisa para pensar, né? Tudo isso que né? A gente só está trazendo realmente esses slides só para a gente ter um norte, né, de pensamento dos debates, né? E essa questão, né, pensando que, aí vamos dar só um pequeno foco, né, e aí no teu papel como engenheira, Thaís, como é que tu visualiza isso, né? Esses resíduos orgânicos que a gente gera, a gente come, né? A gente não deixa de comer, agora na pandemia, o que mais a gente fez, né? Não sei, eu engordei alguns quilinhos aí na pandemia. Enfim, né? E muitos até mudaram de forma de vida, né? Conceito de vida, de alimentação mais orgânica, muitas vezes, agora na pandemia, pelo que eu tenho notado, né? Assim, mais fruta, mais verdura, mais, né? Como está em casa. Alguma parte da população ainda está em casa. Tu acha que esse olhar, como é que a gente tem que ver para esse gerenciamento, por exemplo, dos resíduos orgânicos, né? Tu comentou ali. Até essa questão de mudanças de hábitos, né? Então, é um assunto bem atual, envolve outras áreas, até a própria FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, ela está utilizando o ano de 2021 para divulgação das frutas e vegetais. Então, eu acredito que essa perspectiva de alimentação saudável, orgânica, de desperdício de alimentos, perda de alimentos, vai ser muito discutida ainda neste ano, né, porque tem uma movimentação e um interesse também de debate a partir das Nações Unidas. E quando a gente... todos esses fatores, eles ficam conectados, eles se interrelacionam. Então, no momento em que eu penso em ter uma alimentação mais saudável, eu também penso de onde esse alimento veio, se ele foi produzido de uma forma orgânica, ou se foram utilizados outros fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, que a gente também percebe aí muitos riscos potenciais de saúde humana e de qualidade no solo. A gente
começa a pesquisar e entender como é que esse alimento é produzido. Então, a gente pensa na cadeia, nós não somos mais um consumidor, esse consumidor sensível que está atento a todas essas situações, ele não pensa apenas em consumir, mas ele também pensa na cadeia anterior, de como esse alimento foi produzido e como eu vou gerenciar como eu posso contribuir para o gerenciamento desse resíduo que eu produzi dentro da minha casa a partir da produção do meu alimento, né? Então, a gente percebe que quando a comunidade compreende a compostagem e como ela é fácil, a compostagem com minhocas tem um interesse grande das crianças também, nas escolas, a gente percebe que é possível utilizar essa tecnologia descentralizando o gerenciamento dos resíduos orgânicos do município. Então, mas é preciso que a comunidade tenha esse conhecimento e tenha as ferramentas para iniciar a compostagem dentro da sua própria casa. E daí, isso gera inúmeros outros resultados positivos, porque quando ela vai produzir o seu próprio composto orgânico, rico em nutrientes, ela vai ter um interesse também de ter uma hortinha, de ter as suas plantinhas, e isso é um outro fator que a gente nota muito na pandemia, né? Muitas pessoas que não tinham horta, não tinham plantinhas, começaram a ter também, para deixar a sua casa um pouco mais harmoniosa com outros seres vivos também, né? Porque a gente fica tanto tempo dentro de casa. Então, quando a gente pensa em resíduos, é complicado não lembrar e não citar todas essas relações que acabam acontecendo. Uhum. Não, muito interessante mesmo, né, Thaís? E eu acho que é válido, vamos deixar a nossa continuar a gente conversar até sobre a engenharia e tudo. Vamos ouvir um pouco do Michel agora? Pode ser, Thaís? Agradeço nesse momento, mas a gente já volta. Enquanto engenheira, a gente acaba tendo, quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente precisa conhecer outras áreas, a gente sai um pouco apenas da parte técnica de compreender as classificações, o que significam, como o Douglas falou, né, sintetizou muito bem essas classificações, e precisa ter um olhar um pouco mais amplo sobre tudo, né? Obrigada, de empatia, né, Thaís? A gente pensar nos demais, no eixo, num todo, né, que é o meio ambiente, que é esse ciclo, mas que a engenharia tem que auxilia, né, nesse processo também, né? Mas a gente tem que ter a empatia pessoal, né, também. Ótimo, então vou estar chamando, até daqui a pouquinho, Thaís, então vou estar chamando o Michel aqui. O Michel também, né, o Michel faz doutorado, vamos esperar o Michel. Olá, Vanusca, olá a todos, tudo bem? Boa noite, boa tarde, boa noite. Boa tarde, é só as aulas que são de noite, né? Vamos à tarde ainda. Já estamos tão acostumados, né, nesse meio online, né, que o negócio vai. Mas o Michel é engenheiro industrial químico, né, então ele ainda é da turma anterior, né, já estava no doutorado. Currículo antigo. Já do currículo antigo, do Vale, que foi já, mas ele é aluno de doutorado no programa de pós-graduação em qualidade ambiental. O trabalho dele já é reciclagem, um pouco diferente da Thaís e do Douglas, mas também tudo em prol, né, um benefício aí de dos resíduos que difícil de achar um destino. Né? Valorizar os resíduos, né? Sem dúvida. Eu vou botar aqui para ti, é só ir falando, porque eu vou fechar meu microfone. Sim, e muito importante, né, para todos terem esse conhecimento do que são os resíduos, quais são suas classificações, e sempre estar pensando em formas de achar soluções para eles, né, em casa, como órgãos públicos, e também aqui eu vou tratar um pouquinho dos resíduos sólidos industriais, né, trazendo no primeiro slide, pode até passar esse, Vanusca, uma parte um pouco mais dura, né, que é a diferença um pouco do resíduo sólido urbano para o resíduo sólido industrial. O resíduo sólido urbano, né, toda essa gestão, gerenciamento é feito pelos órgãos públicos.
isso até gera um pouco na população um pensamento de que não tem tanta responsabilidade sobre, mas todos nós somos corresponsáveis. Porém, quando eu vou pensar dentro das indústrias, aí a responsabilidade não é mais pelo órgão, pelo município, pelo estado de fazer a gestão, e sim de cobrar, fazer com que a legislação seja seguida. Já foi citado antes, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma legislação específica para essa finalidade, uma lei muito bem construída, tem lá vários prazos que já deveriam ser, por muitas indústrias, acatados, e a coisa vai se arrastando, mas eu não vou entrar diretamente nessa situação. O que eu quero trazer aqui, principalmente, é que dentro de uma indústria já há um local propício para se fazer um gerenciamento dos resíduos sólidos. Aqui eu trago, inclusive, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um ato legal que precisa ser feito pelas empresas quando vai, por exemplo, pedir o seu licenciamento, né? Então, vou abrir uma empresa, uma indústria de algum ramo, eu preciso também ter esse crivo do órgão ambiental. Então, há um dispositivo legal que obriga as empresas a fazer esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E não é só fazê-lo, né? Ele precisa ser feito e ele precisa ser seguido. Se não for seguido, bom, primeiro que tu não consegue nem abrir a tua empresa. E depois de aberta a empresa, não seguindo essa questão, aqui só tratando dos resíduos sólidos, né? Tirando todo o restante, efluentes, enfim, emissões atmosféricas, mas tu pode estar suscetível a multas, a sanções, a impossibilidade de manter a atividade. Claro que quem faz a gestão disso está dentro da legislação, né? Por vezes é o município, por vezes é o estado, por vezes é um ente da federação. Isso tudo depende do tipo de empresa, do porte, do potencial poluidor. E, claro, estas são informações, né? Nós aqui, todos engenheiros químicos, que nós precisamos ter. Até porque nós somos também profissionais que podem ser responsáveis técnicos dentro das empresas para essa questão ambiental também. Então, muito importante, a gente tem disciplinas nesse sentido também. E o legal dessa live aqui é que vai falar um pouquinho dessa parte técnica, né? Mas como é aberta ao público, eu vou trazer algumas informações também mais gerais. Pode até passar o slide, Ivan. E aqui eu trago para vocês esse slide que fala da classificação. Ela já foi abordada antes, mas a classificação é uma parte muito interessante dentro das indústrias, porque ali tu tem todo um corpo técnico, tu tem pessoas capacitadas e habilitadas que podem promover uma classificação adequada já dentro da indústria, facilitar essa classificação dentro da indústria, identificar os seus resíduos dentro da indústria. Eu vou até vou puxar um gancho aqui, né, dessa questão dos 3 tipos de resíduos, né? Então, se não é possível dentro da empresa eu ter lá diversas latas diferentes, por que não, né, dentro do teu plano de gerenciamento, tu fazer primeiro uma separação em 3, né? Uma separação entre aqueles que são recicláveis, depois colocar lá os que são rejeitos, então deixá-los separados, armazenados, e os orgânicos da mesma forma. O interessante dentro da indústria aqui dos resíduos sólidos industriais é que isso é uma obrigação. E é uma obrigação da indústria que precisa demonstrar para o órgão público que está seguindo tudo isso, né? Vou fazer esse paralelo com os resíduos sólidos urbanos, onde, bom, tu tem lá uma lata de lixo e as pessoas com um pouco menos de conhecimento, né, vamos falar desse jeito, acabam misturando todo esse lixo, colocando tudo na mesma lata, dificultando a reciclagem posterior e o retorno desses materiais que têm valor, que valem dinheiro, sim, para o mercado novamente. A Vanuska tocou no ponto também de falta de insumos para indústrias no mercado, né? Então, as indústrias, de certa forma, poderiam pensar um pouco mais nas outras também, né? Então, eu fazendo uma gestão melhor do meu papelão, do meu plástico, de embalagens, dentro da minha indústria, levando isso para a reciclagem, eu favoreço que tenha mais desses materiais também disponíveis no mercado. Se eu tenho uma disponibilidade maior, inclusive, pode haver uma redução de custo disso, né? Então, aqui eu já entro um pouquinho nessa questão
de como a reciclagem também nos afeta indiretamente no custo daquilo que a gente consome, né? Nos produtos que a gente acaba consumindo, porque um pouquinho de escassez de materiais já acaba elevando esse custo. A reciclagem poderia, de certa forma, também contribuir para isso. Tu pode até passar, Vanusca. E na questão da indústria, né, a gente tem também essa parte de poder educar os colaboradores, né? Então, no momento em que eu educo meus colaboradores, que eles precisam fazer um aproveitamento dos materiais de uma forma melhor, indiretamente, essa pessoa, quando sair de dentro dessa indústria, pode, na sua casa, na sua comunidade, também já começar a fazer um gerenciamento melhor dos resíduos que está gerando. Então, é um local também de educação, né? Aqui eu trago para vocês essa questão de aproveitamento realmente dos materiais de forma cíclica, fazer com que todos aqueles que podem voltar para algum tipo de cadeia de valor, não somente cadeia de valor, porque se a gente pensar nos resíduos orgânicos, eles vão entrar como um adubo, eles não precisam necessariamente gerar uma riqueza diretamente para a indústria, até porque a indústria muitas vezes tem um custo para que ela faça essa destinação, mas otimizando a tua destinação, separando os teus materiais, tu pode ter uma redução desse custo também, né? Se eu misturar todos os meus materiais e tiver que destinar para um lugar onde ele é rejeito, eventualmente isso vai custar muito mais caro do que eu fazer uma classificação, destinar uma parte como matéria orgânica, destinar uma outra parte como para reciclagem também, e somente aquilo que realmente é rejeito, eu vou ter esse custo um pouco maior para que se utilizem essas tecnologias de tratamento desses rejeitos. Então, a gente não precisa só pensar no ganho, né, agora pensando como indústrias, né, no ganho financeiro em cima do resíduo, mas também, eventualmente, na redução de custos. E aqui eu falo em financeiro também, porque isso é algo que move bastante as indústrias, né? Só que quando a gente vai pensar em sustentabilidade, os 3 eixos da sustentabilidade são a parte ambiental, a parte social e a parte econômica. Então, as indústrias também, na parte econômica, é o que elas buscam e elas precisam crescer cada vez mais nessas duas outras questões, que é a parte social e a parte ambiental também. Eu trago aqui também a questão da valorização dos recursos naturais em todas as etapas de produção. E essa valorização, muitas vezes, tem a ver com o que nós, como engenheiros, ou o que a indústria faz para tentar minimizar ao máximo o descarte de materiais. Ou tem uma peça que precisa ser cortada, por exemplo. Então, otimizar ao máximo para que eu possa realmente ter valor sobre aquilo, para que eu não gere rejeitos, para que eu não gere resíduos dentro desse meu processo de produção, né? Porque o objetivo é reduzir a extração e ampliar a disponibilidade. Então, mesmo, vamos voltar lá para aquele corte, que eu fiz esse corte, o que está separado já pode ser facilmente identificado. Então, a indústria tem essa facilidade, né? Se sabe também quais são os materiais, a parte técnica, os engenheiros e todos os outros envolvidos. Quando vai se fazer o desenvolvimento de um produto, já se sabe quais são os materiais daquele produto. Então, além disso, é importante já se pensar não só na produção deste, mas também um gerenciamento daqueles resíduos que vão ser gerados para facilitar a questão da reciclagem. Pode passar para o próximo. E aqui eu trago para vocês algumas coisas que, para fazer com que, eventualmente, algum empresário vai estar olhando isso daqui, ou algum amigo de empresário, coisas que são importantes para que as empresas entendam que hoje está existindo no mercado, as grandes empresas e que enxergam um pouco para frente já viram isso, e não são mais tendências, são realidades, né? Se tratou aqui já da questão do consumidor consciente. E todos nós que estamos aqui apresentando a live, escutando essa live agora, eu não sei se vai ficar disponível depois, mas que vai olhar para essas informações, vai escutar isso aqui, nós temos que entender que nós também temos um papel muito importante como consumidor consciente, para pressionar as empresas a produzir produtos cada vez mais sustentáveis. Então, a gente também tem responsabilidade sobre isso. Se gera também com essa questão de produção mais limpa,
economia circular dentro das empresas, uma valorização da marca, né? Então, essa opção por produtos que têm a sustentabilidade como um pilar também faz com que essa marca se valorize. Os processos são mais eficientes, sendo mais eficientes, têm menos custos, eventualmente, são mais competitivos, e isso pode estar ligado com a questão ambiental. A motivação dos colaboradores também, eventualmente a produtividade de um colaborador que trabalha dentro de uma empresa que é mais sustentável, que enxerga que está fazendo melhor para a sociedade, melhor para o meio ambiente, porque, na verdade, o meio ambiente somos nós também, né? A gente faz parte do meio ambiente, então isso pode, eventualmente, aumentar a produtividade. Novas oportunidades de negócios, que surgiram muitas na pandemia, inclusive, né? Mas já vinha antes essa tendência de novas oportunidades de negócios mais sustentáveis, mais verdes. E pegando aqui para a nossa live, que a engenharia contribua também para que seja feita uma melhor gestão dos nossos resíduos e que gere a reciclagem deles ou a sua aplicação da forma mais adequada. E, por fim, a responsabilidade socioambiental de todos nós, não somente das empresas. É muito importante que todos nós, que toda a sociedade seja responsável para que a gente consiga manter esse planeta minimamente habitável para daqui a alguns anos. A gente não pode pensar somente na nossa geração, a gente precisa ser responsável para quem está vindo aí. E muitos impactos nós já estamos sentindo hoje, né? Então, é muito importante fazer essa meia-culpa de que nós precisamos fazer também com que a indústria se modifique por uma pressão nossa, né? Nós como consumidores conscientes. Eu acho que é isso, Vanuska, para a gente poder debater um pouquinho também, mas é só trazer rapidamente aqui algumas questões quanto à indústria, né? Como a indústria pode, com uma maior facilidade até do que os resíduos sólidos urbanos, contribuir para que se recicle 100% daquilo que pode ser reciclado. Essa tem que ser a meta, né? O que pode ser reciclado precisa ser reciclado. Até já convido, então, o Douglas e a Thaís para retornarem na live aqui, para a gente poder fazer o fechamento, né? A gente tem alguns poucos minutos aí, 8 minutinhos para poder fechar. Muito interessante, né? E cada um teve, né, o seu olhar frente, né, ao gerenciamento dos resíduos sólidos ou a classificação que seja, que é muito para todos os itens são importantes e são essenciais, né? Para a gente poder falar de resíduos sólidos. Aqui nos comentários, né? O Lucas comentou. Grebeller, quando compramos um produto, compramos, né, um todo e somos responsáveis pelo seu descarte correto. Verdade, né? Todos somos responsáveis. Todos, não é só a indústria, não é só o município, né? O poder público, porque não sei o quê, né? Até achei interessante, acho que foi o Michel que comentou também, todos comentaram de alguma forma, mas assim, o gerenciamento melhor é não misturar. Começa por aí. O poder da decisão está no ser humano. A mistura, né? Misturei. Não estou afim agora. Vou misturar. Botei aqui, só tem uma lixeira. Não vou dar, sei lá, metros para botar num outro. Não vou pegar mais um saquinho, um pote. Aqui em casa está cheio de pote. Pote de pilha, pote de lâmpada. Eu separo tudo. Tudo que eu consigo, claro, né? Que a minha família já está acostumada, né? Então, não sei como é que vocês veem isso. Até só comentar aqui, começa na conscientização, né? Cada um fazer sua parte, começando em casa mesmo. É o simples, né? Como é que vocês veem isso? Exatamente, até porque na maioria das casas, pelo menos, tem 2 lixinhos, né? Um no banheiro, que é o descarte, e um na cozinha, pelo menos, que a maioria é resíduo orgânico que vai ali. Então, pelo menos esses 2 é necessário ter. Poderia ter um terceiro. Aqui em casa, pelo menos, a gente tem 3, né? Que daí que é o lixo seco, os recicláveis, o orgânico e o descarte, então, no banheiro. Então, pelo menos isso seria o ideal todas as casas terem. Então, para depois tu conseguir fazer essa separação em casa, que é importante também. E interessante, até para comentar, né? Acho que foi em algum momento aqui dos 3 que falar, acho que até foi ter o Douglas em casa, como tu comentou agora, mas a gente também, e tu também comentou, né, das lâmpadas, óleos, tu comentou, né, a gente tem remédio, a gente tem tanta coisa que tá na lei que a gente tem que separar, começa por nós, a separação correta, né,
Exatamente. Thaís, Michel, no contexto da engenharia também, algum detalhe que queiram comentar? Eu acho que como engenheiros a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu acabei não colocando ali, mas também no desenvolvimento de novos materiais, por exemplo, na mistura desses, a dificuldade que é reciclar. Quem aqui já trabalhou com reciclagem de materiais compostos? Aí fica difícil também, né? Então, na hora de fazer um design de alguma coisa, não misturar 5 materiais diferentes, né? Entrando um pouco mais para engenharia de materiais ainda, essa seleção é extremamente importante para que a gente facilite depois. Então, ser um pouco mais inteligente é uma palavra forte, né? Mas que se tente ao máximo chegar naquela necessidade necessária com um material que depois também tem uma facilidade de reciclagem, né? Pensar sempre no depois também. Na nossa casa, inclusive. Claro que agora com a pandemia aumentou muito a necessidade de embalagens para tudo, de proteção, enfim. Mas que proteção eu estou usando? Daqui a pouco é um tecido que é mais fácil para isso, ou até eventualmente vai poder ser compostado, ou é um plástico. São muitas sacolinhas que eu estou utilizando. São tantas coisas pequenas de educação ambiental. A Vanuska falou aqui, bom, essa é a semana do meio ambiente, a próxima, enfim, se fala muito agora nisso. E nos outros meses do ano? Nos outros meses do ano se fala muito pouco, né? Em escolas, por exemplo, isso pode ser falado pra caramba, porque é muito importante essa educação. E as coisas têm que ser marteladas mesmo, né? A informação tem que vir novamente. Essa separação em 3 tipos, eu acho que isso para muitas pessoas não tem conhecimento de como é que faz. Tá, mas o que eu separo? Como é que eu separo? O que eu faço? Para facilitar a vida dos catadores, eventualmente, ou do que for, né, em cada cidade. O poder público também tem bastante responsabilidade nisso, né? Promover essa questão de reciclagem. Tem custo, eventualmente sim, mas o custo é menor do que o custo ambiental que se tem. Então, tem que se avançar bastante, e por isso esse tipo de live, né? Para que a gente debata isso e cada vez gere mais debate sobre, né? E sem dúvida a gente ia ficar aqui, se pudesse, ficaria aqui umas 10 horas papeando, né? Nas aulas, às vezes, né, a gente fica assim, já acabou, agora não dá mais. Porque tem que ser martelado, né? Bem como tu comentou, Michel, tem que conversar, falar. Mas é trabalho de formiguinha, tô cansada. Não dá para cansar. Tem que seguir, né? E Exatamente. Exatamente. E quando a gente parte a conversa do não mistura, já desenvolve de uma forma diferente. As pessoas já compreendem, nossa, eu preciso separar em diversos tipos, né? Mas é só não misturar. Já começa um pensamento diferente. Puxando um gancho lá do início da live, quando o Douglas comenta sobre as classificações dos resíduos, e depois o Michel reforça a importância do engenheiro, porque normalmente também no gerenciamento de resíduos industriais existe uma equipe técnica por trás, né? Também de aproveitar essa oportunidade que foi feito um diagnóstico, foi feito um levantamento de quais os tipos de resíduos e em quais etapas esses resíduos foram gerados, de ter uma outra perspectiva do seu processo. Então, será que esse resíduo ele não poderia ser reintroduzido na mesma cadeia industrial, né? E tem o conceito de reciclagem primária, né? De reaproveitar os próprios resíduos. Isso acontece na indústria de papel e celulose, na indústria dos plásticos. Então, de pensar o resíduo como um recurso também dentro da sua cadeia. E se não é possível utilizar na minha indústria, mas será que não é possível reutilizar em outra indústria? Daí entra um conceito também que poderia ser discutido muito aqui de simbiose industrial, né? De encontrar parceiros que utilizem os resíduos, os meus resíduos em uma outra indústria. Também é uma parte técnica e que o engenheiro também poderia ser atentado. E tem tanta coisa, né, pessoal? A gente podia ir entrar em simbiose, aí tem o Eduardo que trabalhou já com simbiose, que é um doutorando também em qualidade, assim vai, né? Aqui a gente tem também a parte de gestão ambiental, eu estou vendo alguns também do grupo aqui, mas acabou o tempo. Só tenho a agradecer mesmo pela parceria de sempre, os filhos científicos são excelentes, foi à toa, né, que estão aqui. E pessoal, né, qualquer coisa que precisarem, podem, acho que a Maria que estava na live agora, né, eu conheço, a Melina já foi minha aluna também numa disciplina de educação ambiental, né, Melina?
Não, também, e de química geral, né, amada? Então não é misturar, não, ó, cuida para não misturar os resíduos. É o que eu sempre falo. Tá bom? Então, acho que agora é perseverança. É a melhor palavra nesse momento de tudo, né? Tanto da pandemia, mas também na parte de gerenciamento, né? Tem que persistir. Uma palavra aí para fechamento? Michel, Thaís, Douglas, uma palavra. Só agradecer a oportunidade de poder estar levando informações, né? Eu acho que a gente, na academia, a gente se forma, a gente busca muita informação e precisa levar isso para a sociedade também. Tem que dar esse retorno para a sociedade. Esse é o meu fechamento. A gente precisa retornar para a sociedade um pouco daquilo que a gente busca de informação. Ótimo, ótimo. Isso. Para mim, então, vou seguir o mesmo gancho do Michel. Então, perseverar, separar, dar o destino correto aos seus resíduos, ainda mais a gente como engenheiro. Então, a gente tem que pensar desde o início da cadeia produtiva até o seu final de descarte, pensando, então, nos materiais que vão ser inseridos nesse produto. Ótimo. Obrigada, Prof, pela oportunidade da gente conversar nesse espaço, aos colegas também que debateram juntos, e que a gente possa levar essas conversas, essas reflexões durante todo o ano, e não apenas nas semanas anteriores e posterior ao Dia do Meio Ambiente, né? Porque sempre a gente precisa desenvolver mais para que as tecnologias sejam implementadas, que a gente possa ter efetivamente um gerenciamento e uma gestão dos resíduos sólidos mais adequado. Muito bom. Só tenho a agradecer, fiquem bem. Um abraço a todo mundo aí.